A maior evidência de submissão é quando a gente, apesar daquilo que acontece ou daquilo que não acontece, nós continuamos ali sujeitos a Deus. Porque quando, por exemplo, acontece alguma situação, alguma injustiça, alguma perseguição, vem uma luta, vem um problema e nós damos as costas para Deus, o que isso está evidenciando? Que a pessoa não está tratando mais ele como Senhor. Mas quando apesar dessas coisas a pessoa permanece ali, obediente, submissa, sujeita, isso é uma evidência de quê? De submissão. A maior evidência de submissão é você permanecer fiel ao Senhor Jesus. Essa é a maior evidência de submissão. Essa é a maior evidência que você é servo. Eu posso usar, por exemplo, algumas situações que aconteceram na minha vida e por diversas vezes, tratando da obra de Deus, por diversas vezes eu pedi a Deus para que desse condições para que eu pudesse fazer o trabalho. E muitas das vezes em lágrimas, em plantos, em prantos, muitas das vezes chorando, pedi a Deus para que Ele desse condições para a gente fazer o trabalho, para a gente poder alcançar mais pessoas. E muitas das vezes essa condição que eu pedia não vinha. E eu ficava sem entender, porque eu falava, poxa, meu Deus, a única coisa que eu quero é servir o Senhor, a única coisa que eu quero é alcançar mais pessoas. Mas por que que isso não? Por que que essa oração não é atendida? Por que que esse pedido não é atendido? Mas apesar de tudo isso, o que que eu fazia? Eu baixava a cabeça e seguia em frente. Eu não ficava com raiva de Deus, não ficava com mágoa de Deus. Eu pedia incessantemente. Porque o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis. É levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Mas muitas das vezes, ou às vezes, a resposta era não. E a condição não vinha. Mas o que que eu fazia? Eu continuava a seguir em frente. Claro que naquele momento vinha muitos questionamentos. O mal vinha naquele momento. Porque eu me lembro de, por muitas vezes, não ter um tênis decente para calçar, não ter uma roupa decente para vestir. Mas eu não chorava por nada disso. Eu não chorava pela falta do que vestir, pela falta de um sapato, às vezes nem pela falta do que comer. Mas eu chorava pelo quê? Eu chorava porque não tinha condições de alcançar outras pessoas. Eu chorava por isso. Eu pedi a Deus por isso. Porque eu realmente queria alcançar mais pessoas. Mas, como foi falado, às vezes a resposta era não. Às vezes a resposta era não. E apesar da resposta ser não, eu continuava. Porque eu passei a ter uma consciência dentro de mim. E de dizer para Deus isso: o Senhor é o Senhor e eu sou o servo. Então, se o Senhor é o Senhor e eu sou o servo, vai ser como o Senhor quer e não como eu quero. Muitas das vezes a minha vontade foi desistir, foi parar, foi largar tudo de mão. Porque aí eu viveria uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila. Mas quem estaria sendo o Senhor? Então é preferível viver uma vida de sacrifício, uma vida difícil, uma vida de luta, de dificuldade, sendo servo, e viver uma luta de facilidade, de tranquilidade, sendo o Senhor. Mas é como falamos no início, o segredo é esse. A maior evidência de submissão é quando eu permaneço. É quando eu oro, não sou atendido e continuo caminhando. Quando não fui atendido, amém. O que que eu fiz? Continuei andando, continuei caminhando. Essa é a maior evidência de submissão. É quando a gente não olha para aquilo que Deus fez ou para aquilo que Deus não fez. É quando nós olhamos para o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O meu objetivo é chegar ao final do caminho. O Senhor não fez aquilo que eu queria, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é
alcançar o céu. Por exemplo, o Senhor Jesus, né, quando estava no jardim, ele disse para Deus: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, ele naquele momento, ele fez um pedido, mas ele deixou claro que o objetivo dele não era fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Deus. Então, muitas das vezes vai acontecer situações, vai acontecer injustiças, vai acontecer N coisas para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos parar. Mas aí, esses momentos, eles vão revelar aquilo que está dentro de nós. Eles vão deixar evidente o que está dentro de nós. Se eu quero servir a Deus apenas, ou se eu estava ali por algum outro interesse. Porque como foi falado, eu chorava, feito uma criança, pedia a Deus para dar condições, para a gente poder alcançar mais pessoas. Mas às vezes a resposta era não. Às vezes a condição não vem. E eu não chorava por outra coisa que não fosse isso. Eu não me lembro, a não ser por uma ocasião, de outras situações que eu chorei que não fosse por causa disso. Pelo desejo de alcançar mais pessoas. Pedindo a Deus ali incessantemente que nos desse condições para poder alcançar mais pessoas. Porque eu fiquei pensando comigo, poxa, meu Deus, eu só quero levar a tua palavra até as pessoas. Eu só quero poder alcançar as pessoas. Eu quero que essa palavra chegue até as pessoas, só isso. O que tem de mal nisso? O que tem de errado nisso? E muitas das vezes a condição não vinha. E eu não entendi. Mas o que eu fazia? Baixava a cabeça e dizia assim, sim. E dizia assim seja. Continuava. E estou aqui, né? Quantos não já não recebi? Mas eu estou aqui. Eu escolhi fazer o quê? Seguir em frente. Eu escolhi continuar. Independentemente daquilo que aconteça de bom ou de ruim. Porque é por aquilo que falamos, né? Eu tenho a visão dentro de mim. O Senhor é o Senhor e eu sou o servo. Então não sou eu que escolho. Quem escolhe é o Senhor. Quem escolhe é o Senhor. E eu vou me sujeitar. Eu vou me submeter àquilo que o Senhor escolher. Se o Senhor quiser que eu vá para lá, eu vou para cá. Se o Senhor quiser que eu vá para cá, eu vou para cá. É assim. Isso é ser o quê? É ser servo. E Deus, ele sabe qual que é a intenção de cada um de nós. Ele sabe qual que é o nosso objetivo, o nosso propósito naquilo que fazemos. Ele sabe aquilo que realmente queremos. Ele sabe. Então, eu até mencionei isso para Deus nas minhas orações muitas vezes. Falei, Senhor, eu poderia te pedir tanta coisa, porque eu tenho necessidades. Poderia te pedir um sapato, uma roupa, tal. Mas não é isso que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo condições para poder alcançar mais pessoas. Quantas vezes eu não falei isso para Deus nas minhas orações? Quantas vezes? Quantas vezes eu não falei com Deus sobre isso? Mas é como foi falado, Ele é o Senhor. Se o Senhor diz não, o servo vai fazer o quê? Vai questionar, vai debater? Não, o servo vai baixar a cabeça e dizer sim, sim. E é como fala sobre o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pelas coisas que sofreu, ele aprendeu a obedecer. Não que ele não sabia obedecer, mas ele foi aperfeiçoado na obediência. A obediência foi aperfeiçoada nele. Pelo que? Pelas coisas que ele sofreu. Pelos nãos, pelas injustiças, pelas necessidades físicas de alimento, de um lugar para morar. Então, tudo isso é o quê? É sofrimento. Você receber um não de Deus quando você quer muito uma coisa que não é para você. Porque eu falo isso para Deus. Meu Deus, se eu estivesse pedindo alguma coisa para mim, eu até entendo que o Senhor não me dá. Mas eu não estou te pedindo nada para mim, eu estou te pedindo para as pessoas. Porque o que a gente faz, a gente não faz para nós. Como falamos certa vez, nós não ganhamos nada pelo que fazemos.
Na verdade, para poder alcançar as pessoas, nós temos que dar, nós temos que pagar um preço. Nós temos tido que sacrificar os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, os nossos próprios interesses para poder alcançar mais pessoas. Então, é o que eu falo para Deus, meu Deus, se eu estivesse pedindo alguma coisa para mim, eu até entenderia isso, não dá, mas eu não estou te pedindo uma coisa para mim, eu estou te pedindo uma coisa para as pessoas. Mas às vezes a resposta é não. Mas nessas situações, o que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus, a gente aprende a obediência. A gente aprende que não é como a gente quer, como Ele quer. A gente aprende que não é do nosso jeito, é do jeito dele. E a gente se torna o quê? Submisso. Porque depois de ter recebido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, 40, 50 não, e você permanece, quando Deus disser não, mais uma vez, você não vai, sabe? É igual no começo, quando eu recebia não de Deus, eu ficava virado, ficava revoltado com Deus. Mas aí, de certa forma, eu me acostumei com o quê? Com o não. Mas quando que isso aconteceu? Quando eu entendi que Ele é o Senhor. E eu sou o servo. Quando eu entendi isso, eu me acostumei com o quê? Com o não. Então, quando Ele diz não, eu não vou dizer que eu entendo, porque quem que entende Deus? Deus, ele tem os seus motivos, as suas razões. Mas a gente não pode dizer que entende Deus, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os caminhos dele são melhores do que os nossos. Então não dá para dizer que a gente entende quando ele diz não. Especialmente quando a nossa intenção é uma intenção verdadeira, é uma intenção sincera. Então não dá para entender. Eu não digo que entendo, mas digo que faço o quê? Me submeto, me sujeito, me curvo, me inclino e sigo em frente. Então isso serve para todos. Isso tem acontecido, aconteceu comigo. Isso serve para mim, serve para todos. Muitas das vezes a resposta vai ser não. Muitas das vezes aquilo que a gente quer não vai acontecer, porque Deus disse não. Mas aí o que nós vamos fazer? Vamos dar as costas e ir embora? Ou vamos continuar? Quando acontecer injustiça, quando eu for perseguido. Eu lembro de uma situação que aconteceu, eu já mencionei isso aqui, e que marcou muito, né? Teve uma pessoa que fez algo para tentar me prejudicar. E o que eu escolhi fazer naquele momento é continuar servindo a Deus. É continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. E hoje eu estou aqui. Mas agora, se a gente faz a escolha de parar e ficar, sabe, fazendo questão, fazendo caso, nós vamos acabar perdendo tempo e desviando do foco. Tudo que o diabo quer é que nós venhamos a perder o foco do principal, que é o quê? É servir a Deus. Ele usa pessoas que você menos... Ele usou uma pessoa que eu menos imaginava. A pessoa que eu menos imaginava, ele usou para tentar me fazer parar. E usou tantas outras. E por aí vai. Mas uma coisa tem dentro de mim. Eu só tenho que fazer uma coisa, continuar servindo a Deus. Independentemente do que aconteça. A única coisa que eu tenho que fazer é continuar servindo a Deus. Porque isso é o quê? Evidência de submissão. Evidência de que Ele é o Senhor. Isso é uma evidência. Porque eu não estou olhando para aquilo que as pessoas estão fazendo. Eu não estou olhando para quem está tentando me atingir ou não. Eu estou olhando para o fato de que Ele é o Senhor, eu sou o servo, então eu tenho que concentrar-me em servir. É como, por exemplo, o exemplo do caso de uma empresa. Você está lá trabalhando na empresa e tem aquela pessoa que fica te incomodando, fica mexendo com você, zoando com você. Só que aí o que você faz? Você continua trabalhando, você não liga, você não dá bola. O que vai acontecer uma hora? Essa pessoa vai se cansar e vai deixar você para lá. Mas aí, se você fica incomodado, se você fica indignado, se você fica revoltado, o que vai acontecer? Essa pessoa vai conseguir fazer você parar de trabalhar. E às vezes vai fazer você ser demitida do emprego. Por causa que você deu atenção a alguém que não estava fazendo nada. Porque, infelizmente, tem pessoas assim, elas não servem
e não querem que os outros sirvam. Não servem e não querem que os outros sirvam. Quer dizer, eu não vou, mas você também não vai. Ela não tem coragem de fazer uma coisa, mas quando ela vê alguém tendo coragem de fazer, ela faz o quê? Ela se revolta, ela se ira. Né? Como aconteceu com a mulher que derramou o perfume sobre os pés do Senhor Jesus. Sobre a cabeça, desculpa. Como aconteceu com aquela mulher, ninguém teve coragem de fazer aquilo que ela fez. Mas para criticar apareceu um monte. Para criticar apareceu um monte. Para falar mal apareceu um monte. Mas veja o que o Senhor Jesus disse sobre ela. Até hoje se fala sobre ela. Foi isso que ele disse, que onde for pregado o evangelho vai ser lembrado daquilo que ela fez. Mas ninguém teve coragem de fazer o que ela fez. Mas criticar todo mundo teve. Então vão ter essas pessoas. Mas aí voltamos àquilo que foi falado. A maior evidência de submissão é a permanência. Quando eu permaneço, meu amigo, eu mostro, não para ninguém, mas para Deus. Eu deixo claro para Deus de que Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que você está passando. Às vezes você está sendo perseguido. Às vezes alguém está pegando no seu pé, sabe? Alguém falou coisas duras para você. Alguém disse palavras duras para você. Falando mal de você. E tal. Às vezes até pessoa que se diz de Deus, tem título e tal. Porque o mal vai usar até essas pessoas. Talvez você está passando por uma situação difícil, por um momento difícil. E você está nessa luta, nesse conflito. Continua ou paro? A palavra de Deus nos orienta a continuar. A seguir em frente. E seguir em frente, meu amigo, não é só uma questão de mostrar para a pessoa que você é mais forte do que isso. Porque isso você não tem nem que pensar. Seguir em frente é uma questão de deixar claro que o Senhor da sua vida não é você, é Ele. Seguir em frente é uma questão de deixar claro isso, que Ele é o Senhor. E você é o servo, a serva. Quando você segue em frente, você deixa isso claro para todo mundo. E até para você mesmo. Porque às vezes você tem que lutar contra você. Às vezes eu tenho que lutar contra mim mesmo, porque a minha vontade é fazer outra coisa. Mas aí eu tenho que deixar claro para mim mesmo. Ele é o Senhor. E eu sou o servo. Então vai ser como Ele quer e não como eu quero. Vai ser do jeito que Ele quer. Não acontece as coisas do meu jeito. Eu não faço as coisas do meu jeito. É do jeito que Ele quer. Se algo não acontece, o que eu faço? Baixo a cabeça e digo sim, Senhor. Baixo a cabeça e digo sim, Senhor. Às vezes fico irado, às vezes fico com raiva, fico. Sou um ser humano. Mas, no final das contas, sim, Senhor. Assim seja. E siga em frente. E isso, essa escolha, repetida por tantas vezes, me trouxe maturidade hoje. Então, o conselho a você que está passando por uma situação como essa, ou algo parecido com isso, é que você continue, é que você prossiga, é que você não pare, que você não desanime, que você não esmoreça, é que você revele quem é o Senhor da sua vida. Quando você continua, você está mostrando que o Senhor da sua vida não é você, é Ele. É isso que você está fazendo quando você continua, quando você não se deixa levar, quando você não se deixa influenciar. É isso que você está revelando. Através de sua escolha. A maior evidência de submissão é a permanência na fé. Permanência na fé, não dentro de uma igreja meramente. A permanência na fé, quando você continua ali, fiel ao Senhor Jesus. Então, se Ele é o Senhor da sua vida, você vai permanecer, você vai continuar, você vai seguir em frente, independentemente do que aconteça, independentemente do que está dando certo ou errado, independentemente do que estão fazendo contra você, você vai seguir o teu caminho até que chegue a linha de chegada, até que chegue o último dia da sua vida e você possa encontrar com seu Senhor e estar com Ele para sempre.